Ora, cá estamos nós, muito obrigado mais uma vez. Cá estamos nós, segunda parte do programa de hoje. Daqui a pouquinho vamos ter a oportunidade de voltar a ouvir música com Rubén Lízias, nosso convidado musical do programa de hoje. Mas para já recebemos um outro convidado. Vou ter a oportunidade de vos apresentar um jovem português que tem uma profissão que poucos conhecem, mas que é muito bem sucedido. Ele é um professional trader, se quiserem, um apostador profissional e, como disse, muito bem sucedido. Já vão perceber porquê com este convidado, minhas senhoras e meus senhores, Paulo Rebelo. Aí vem ele. Paulo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Força, senta à vontade. Ora, para que as pessoas percebam do que estamos a falar, é bom começar por explicar a tua atividade neste momento. Tu, digamos que aproveitas a variação das apostas durante o jogo de futebol. Estamos a falar de apostas online. Portanto, não é uma aposta simples, tu compras e vendes, naturalmente, as apostas dos outros. É mais ou menos isto? Sim, mais ou menos. Mais ou menos, só para iniciar. Ok, mas não é as apostas dos outros. Eu aposto com outras pessoas. Portanto, utilizo uma plataforma, que é Betfair, uma bolsa de apostas, onde nós, os apostadores, podemos trocar apostas entre nós. Portanto, jogos ao vivo, porque é durante o decorrer do jogo que há maior movimentação, segundo percebi. Sim, exato. É durante o jogo que há mais apostas, que há mais transações de apostas desportivas, mais do que antes de começar os jogos. Para que eu perceba, se tu não compras as apostas dos outros, compras com outros, é isso? Exato. Nós trocamos, por exemplo, se tu estiveres com... Sim, exato. Vamos dar um exemplo para que as pessoas percebam melhor e eu também, que agora fiquei um bocadinho baralhado. Não, ok. Se tu estiveres convicto que o Porto vai ganhar o próximo jogo, colocas a tua aposta na bolsa de apostas a dizer eu acho que o Porto vai ganhar o próximo jogo. Se eu estiver convicto que o Porto não vai ganhar, eu coloco a mesma aposta a dizer que o Porto não vai ganhar. E o que a bolsa de apostas permite é que as nossas duas apostas se cruzem. Exato. Então, a bolsa de apostas guarda o dinheiro e depois, no final do jogo, quem tiver razão, a bolsa de apostas dá o dinheiro. Se o Porto ganhar, dá-te o dinheiro a ti. A diferença entre uma aposta simples é que tu apostas e se ganhar tudo bem, mas não é contra ninguém. É a grande diferença da aposta simples. Sim, exato. As apostas simples nas casas de apostas normais, apostas contra a casa. Exato. Muito bem. E sobretudo, mas a grande diferença é que sobretudo não podes, lá está, aproveitar a variação do valor da aposta que numa bolsa de apostas permite. Um pouco como as ações, não é? Exatamente. Tu, com as ações também podes comprar uma ação e ficar com ela até o final da vida e receberes dividendos e essas coisas, ou então podes comprar a ação porque achas que a ação vai subir e vender a ação quando a ação subir e ganhares dinheiro com essa variação. Mas tu durante o jogo também apostas, vais apostando contra outros então? Exato, sempre durante o jogo estou sempre a apostar. Quando estás a fazer o teu trabalho... É um trabalho. É um trabalho, claro, sim. Portanto, tens, durante o jogo que estiver a decorrer e sobre o qual fizeste o teu estudo e resolveste investir, duas coisas, digo eu. Analisar o jogo, mas também analisar o mercado. Exato. Se me permites, também é um pouco como as ações. Okay? Eu antes de trabalhar com as apostas, trabalhava com as ações. E então, antes de comprar uma ação, aquilo que eu tinha que fazer era duas análises, basicamente. Uma era analisar a ação em si, o valor, imagina a PT, tenho que analisar quanto é que vale a PT. A outra análise que eu tenho que fazer é o que é que vai acontecer ao mercado. E o que está a acontecer também, não é? Exato. Eu posso estar convicto que, imagina que eu cheguei a um valor da ação da PT de 8 e a ação da PT nesta altura está a 7. Isso não quer dizer necessariamente que eu vá comprar a ação da PT, porque se eu analisar o mercado e o mercado tiver com forte queda, não me adianta não vale nada a pena comprar. achar que aquilo vale 8 porque provavelmente não vai chegar. Se eu comprar no dia seguinte já... Tu ficas durante um jogo, posso dizê-lo, concentradíssimo. Tenho que estar concentradíssimo. Concentradíssimo, como diz o amigo Paulo Futre. Concentradíssimo. Já mandaste calar alguém durante um jogo ou não? Só na primeira vez, não é? Depois as pessoas se habituaram. Atenção que o Paulo está a trabalhar, portanto já não incomodam. Mas a sério, já te irritaste ao ponto de dizer, opá, ou fechas-te completamente? Não, irritar não foi preciso, mas enfim, as pessoas entenderam que para trabalhar tenho que estar concentrado, e então tenho que estar ali no meu mundo e não É mesmo o teu mundo, acabou. Durante a hora e meia que dura o jogo,
estou a trabalhar. Portanto, não estou Olha, definido. esta coisa de ganhar dinheiro, pelo que sei, está-te no sangue. Tu, aos 12 anos, já aplicavas dinheiro em certificados de aforro? Entre outras coisas, mas sim, sim. Não, já tinha essa noção de que, enfim, o exemplo que eu dou, eu recebia dinheiro da festa de anos ou de Natal e esse dinheiro não chegava para comprar o brinquedo que eu queria. Eu, nessa altura, enfim, entendi que se eu pegasse nesse dinheiro e o pusesse a render, passado X tempo, conseguia levantar esse dinheiro e já podia comprar o brinquedo que eu queria. Espetacular, portanto, já tinhas essa noção. Aos 17 anos, de facto, começas a pensar na Bolsa de Valores. Sim, mais a sério, sim. Mais a sério. Comecei a desenvolver os meus primeiros estudos na Bolsa. Enfim, li muita coisa, experimentei também, eu desenhei eu também modelos. Mas pronto, mas depois descobri as apostas e a razão principal que me fez ficar nas apostas é que é mais divertido, essa razão. É mais divertido, não se importa fazer que é o divertido, é mais... Não, mas já lá vamos. Porque tu quando resolves também jogar na Bolsa, entras também, segundo sei, na faculdade. Mas não te seduziu a faculdade, porquê? A faculdade seduziu-me. Tu acabaste por sair. Não, mas eu saí numa primeira fase. Exatamente. Enfim, Eu sei que depois concluíste, mas numa primeira fase não te seduziu, quer dizer, não era bem aquilo que estavas à espera ou o que é que aconteceu? Não, o que aconteceu é que eu, na altura, quando entrei para a faculdade, queria muito, já estava definido que queria mesmo trabalhar com as ações. Só que as primeiras disciplinas que nós temos na faculdade não são de economia, não são direcionadas à Bolsa. Portanto, temos uma série de disciplinas que agora entendo que são fundamentais, mas que naquela altura, de facto, não havia essa sedução, portanto, já tinhas bem a noção daquilo que querias fazer e não era aquele o estudo que necessitavas. Exato. Então, o que eu fiz nessa altura foi, deixei a faculdade e fui eu próprio estudar. Fui autodidata na altura, li os artigos todos e comecei eu próprio a analisar a Bolsa. E o que te levou depois regressar à faculdade para concluir o curso de Gestão, na Faculdade de Economia do Porto? Fizeste Gestão. O que é que te levou a concluir o curso? O que aconteceu foi que na altura... Com muito boas notas, segundo sei, até com 2 bolsas de estudo, portanto... Sim. Isso é um pormenor, acaba por ser um pormenor técnico, mas o que aconteceu é que eu na altura trabalhava na Bolsa de Lisboa, a fazer os meus tradings, a comprar e a vender, a ganhar dinheiro com as pequenas variações, mas antes a Bolsa de Lisboa não estava integrada na Euronext e os custos eram variáveis. Por outras palavras, era possível pegar em pouco dinheiro e ganhar dinheiro. A partir do momento que nós entramos na Euronext, os custos passaram a ser fixos e então prejudicou muitos pequenos investidores, como era o meu caso. E como eu não tinha dinheiro para investir, decidi voltar à faculdade, acabar o curso. O meu plano de vida era acabar o curso, com o curso, arranjar um emprego, ganhar dinheiro e depois voltar às ações. Enfim, surgiram as apostas pelo meio e acabei por não fazer ativamente as ações. Descobres depois então o mundo das apostas online. A tua primeira aposta foi um fracasso, pelo que sei. Foi. Apostaste na vitória do Benfica. Exato. E num jogo contra o Boa Vista e empataram. Sim. Ainda assim, não perdeste a esperança. Não, porque percebi que tinha sido uma aposta de valor, que é um conceito que eu introduzi aqui no nosso meio das apostas. Percebi que em 100 jogos o Benfica teria ganho 99 e não tinha ganho um, por azar foi precisamente aquele. Foi logo a tua primeira aposta para começar. A primeira aposta o Paulo não ganhou, para que tenham bem uma ideia. Depois conheceste de facto a Betfair, que te disponibilizou uma plataforma onde pudeste fazer aquilo que disseste há pouco, que é fazer o tal trader, não é? O trading, exato. Trading. Comprar, vender de forma idêntica às ações. Exato. O que te ajuda é o facto de também gostares muito de futebol. Sim. Também gostas muito de futebol. Aliás, ouvi dizer que o teu primeiro objetivo era ser mesmo jogador de futebol. Chegaste a jogar mesmo no Boa Vista? Joguei no Boa Vista, nas camadas mais jovens, mas entretanto os treinos coincidiram com as aulas e o meu pai achou por bem tirar-me de futebol e meter no ténis, porque aí eu podia escolher o horário. Mas enfim, o que eu gostaria de ser mesmo era um jogador de futebol. Mas não, o futebol, adoro futebol. E aquilo que eu faço agora já o fazia antes de trabalhar na Betfair, ou seja, ler os jornais, ver os jogos de futebol, já antes fazia isso por prazer, por paixão. Só que agora faz uma análise muito científica, digo eu. Sim. Agora atenção, hoje em dia,
vives, não és jogador de futebol, mas vives como um jogador de futebol. Primeiro tens 28, 29? 29. 29 anos. Tem 29 anos, tem, para que tenham ideia, 3 casas. Assim para começar. Tipo Londres, Madrid e Porto. Mas tens 3 casas, convém explicar isto, pela necessidade de estar perto dos locais onde decorrem os jogos. Ou seja, o teu maior mercado é, de facto, o futebol campeonato inglês, futebol campeonato espanhol, não é? Exato, exato. E porquê é que há essa necessidade de estar mais perto? Por várias razões. A razão principal é que, para o tipo de estratégias que eu uso durante os jogos, são estratégias muito agressivas e que são muito à milésima de segundo, faz-me toda a diferença receber a informação o mais cedo possível. Portanto, Então, tu aqui, se estivesse a ver um jogo, há uma diferença em relação sim, à mas realidade. estamos a falar de segundos. Mas que são 2 importantes segundos. para ti. Para mim são importantes. Para nós não, mas para ti esses segundos Exato, são para a maioria importantes. das pessoas, ok. mas para as táticas que eu utilizo faz essa diferença. E segundo é porque nem sempre os jogos que são os mais chamativos são os melhores jogos que para as minhas estratégias compensam trabalhar. Eu dou um exemplo, por exemplo, aqui em Portugal ou em qualquer parte do mundo nós podemos ver todos os jogos do Barcelona, mas muitas das vezes compensa-me fazer mais um jogo do meio da tabela, um jogo que seja equilibrado. Preferes um jogo equilibrado. Exato. E esse jogo Porque pode há não maior passar variação durante mesmo o próprio jogo, não é? aqui. Sim. Sim. Num jogo em que o Barcelona esteja a ganhar 3-0 ao intervalo, não há Perdes a piada. não há incerteza de quanto vai ser o vencedor, não é? De qual vai ser o vencedor. do resultado. Em média, num jogo, podes ganhar quanto? Para que as pessoas tenham ideia. Podes dar como exemplo os últimos encontros do Mundial de Futebol. Eu estava de férias no Mundial de Futebol. Estavas? Não fizeste nada? Não. Este Mundial, mas foi o primeiro. Foi o primeiro dos Mundiais que eu, desde que estou a trabalhar. Daste ao luxo de ter férias durante uma competição destas, Não, onde as apostas devem ser Sim, grandes. bate o recorde. Mas, enfim, eu percebi que, enfim, nesta altura, a qualidade de vida também... Colocaste as férias em primeiro lugar. Ok, Sim, já sim. tinhas ganho o suficiente, já percebi. Portanto, em média, para que tenham uma ideia, pode chegar a ganhar quanto? Ok, depende sempre do jogo. Okay? É óbvio que, por exemplo, um jogo, em primeiro lugar, depende da liquidez e a liquidez traduz pelo número de espectadores que estão a ver o jogo e, consequentemente, estão a apostar. É óbvio que um Barcelona-Real Madrid, por exemplo, tem um valor esperado muito maior do que um jogo que não tenha tanta visibilidade, por exemplo. Mas, enfim, a média não te sei dizer. Não consegues dar uma média? Não, de verdade que não. Agora, enfim, podes sei lá, se eu ganhar, contar para os 20 mil, é muito? Não, diz que não. Diz que não. É verdade. Segundo eu sei, é que no início de março ganhaste 36 mil euros num só jogo. Isso é um dos exemplos que pode acontecer, sim. Pode acontecer. Aconteceu, não é? 36 mil euros num só jogo. Num só jogo, exato. Ok. Portanto, isto tirando o que tu apostaste, 36 mil euros de lucro. De lucro. Ok. Qual foi o jogo já agora? Recordas? Se foi, recordar 36 mil euros. Deve-se recordar com certeza. Lá está, foi um jogo do meio da tabela. Do meio da tabela, que ninguém está ali toda, ok. Entre o Getafe e o Bilbao. Olha, foi no Getafe e Bilbao. Getafe e o Bilbao. Olha, mas sei que também já perdeste, ou chegaste a perder 10 mil euros num jogo. Sim, eu não ganho sempre. Okay? Eu trabalho com probabilidade, às vezes ganho, outras vezes perco. Felizmente, para mim, ganho mais vezes do que perco. Mas, sim, e o jogo que deu este prejuízo, qual foi? Francamente, não sei. Mas esqueceste rapidamente. Lembras-te bem do Getafe Bilbao que te rendeu 36 mil euros? Também já foram vários que também tive perdas, enfim, desse montante. Mas normalmente as minhas perdas são por fatores externos ao meu trabalho. Ou porque faltou a luz, ou porque fiquei sem internet, ou porque o software que uso teve um erro qualquer. E normalmente essas situações acabam por ter um custo grande quando trabalhamos com valores muito grandes. Claro que sim. Tens que arranjar forma de responsabilizar essas entidades quando isso acontecer. Tens que arranjar ali um seguro qualquer para que a luz não falte, a internet não falte, o software não cause problemas. Sempre gostaste de Ferraris? Sempre tiveste um bocado essa ideia. Hoje, o Paulo, em vez de um, tem dois. Sim, nesta altura tem dois comigo.
Comigo. Não, o primeiro porque fui, compraste aos vou- 26 vou- anos, não foi? Aos 26. E por causa dos teus Ferraris, também adotaste um cavalo, que é uma história muito curiosa, que eu gostava que tu Engraçado. contasses. É uma história engraçada. Eu, enfim, tenho um Ferrari em Madrid e lá colaboro com uma instituição que apoia animais que são abandonados em Madrid e nos arredores de Madrid. E num desses dias que eu fui à instituição, cruzei-me com um cavalo que era muito bonito mesmo. Mas que lá está, tinha sido maltratado. E eu pedi para tirar fotografias ao cavalo, porque era realmente imponente, era muito bonito, e tirámos fotografias ali, onde eu estava, com o meu carro, e aconteceu que o cavalo reconheceu, ou pelo menos parece reconhecer, Simpatizou. o símbolo do cavalo do meu Ferrari. E tu, a partir daí, adotaste. tenho uma fotografia muito bonita. Que Ele mantém-se lá, mas tu é que, no fundo, tratas da manutenção dele. Exato, É isso que acontece. Naturalmente que nesta altura estarão todos a dizer, mas porquê é que eu não sou como o Paulo? Isto, por incrível que pareça, digo eu, não sei, não se ensina. Podes dar alguns conselhos, mas isto não se ensina, pois não? A analogia que eu faço é como os jogadores de futebol, ok? Eu também queria ser um jogador de futebol, não é? E os jogadores de futebol o que fazem têm treinos para aperfeiçoar a técnica, não é? Mas realmente já nasceram com alguma coisa que tens, lhes permite. ou não tens, não é? Portanto, aquilo que eu aconselho às pessoas é que, enfim, que experimentem. Façam uma experiência. E aí saberão se Vão aos têm treinos de jeito, captações. se têm ou não. Não, mas depois há uma série de técnicas que se podem aplicar para ajudar enfim, a melhorar a tua performance. Tu tens uma equipa que te prepara os jogos. Hoje em dia tens uma equipa que te prepara, que faz as estatísticas, a análise do jogo. Que eu, entretanto, decidi partilhar com a restante, com os restantes apostadores. É verdade. Em www.paulorebelotrader.com. Mas confirmo esta informação que tenho, que é: tu não gostas de correr riscos. É o meu perfil de apostador. O meu perfil de apostador é um perfil que me faz ganhar muitas vezes e perder relativamente poucas. Sou uma pessoa avessa ao risco. Muito bem. Paulo, muito obrigado por ter vindo até ao nosso programa partilhar esta experiência que é de um apostador profissional, um professional trader com enorme sucesso, é do Porto, um jovem de enorme sucesso. Muito obrigado e continuação de muito sucesso. E se às vezes houver outro jogo em 36 mil, diz qualquer coisinha, que a gente aproveita.